Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Muito bem. Bom dia planeta Terra, bom dia, Mestre Jesus, bom dia. Essas caras lindas que eu vejo, Lilian e Jovita, que prazer, muito grande. Bom dia a todos os internautas, bom dia a todos aqueles companheiros que de cada 15 dias nos vêm dar carinho e calor para nós prosseguirmos esse trabalho. Quero fazer lembrar que a vida é essa coisa bela. Depende de cada um de nós optar pela depressão ou não. Há uma linguagem popular que diz, alguns dizem que é frescura, outros dizem que é acolhimento. Mas o que eu posso dizer é, vamos analisar. Quais são as consequências, de facto, da depressão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Eu quero casos concretos. Porque uma coisa é aquilo que a gente fala, outra coisa é aquilo que a gente sente. Às vezes, gente na teoria é capaz de dizer isso, aquilo, aquilo outro, mas na prática, no nosso dia a dia, cada questão dessas, essa questão da depressão afeta quem? Portanto, eu estou aqui já entrando para dentro do programa, uma vez que é a segunda parte. Na primeira parte, nós já falamos um pouco das definições, o que é depressão, etc, etc. Hoje, me parece que era importante a gente se focar um pouco nas questões de facto práticas no dia a dia. Mas também queria, antes de tudo, dizer assim, este programa não é um programa fechado, não é chave na mão, em que a professora doutora Amélia Casalma e os seus convidados chegam aqui e dizem assim, e está feito. Não, não é nada disso. O que nós trazemos é reflexão. Trazemos experiências várias. Para cada um de nós se autoanalisar. Para cada um de nós, no final de cada programa desses, poder refletir. O que é que eu ganhei e o que é que eu contribuí.
Então, assim eu peço que todos aqueles que nos acompanham agora, que façam os seus comentários, porque nós temos acesso, e vamos trazer esses comentários para aqui, para o público no geral, vamos abordar e vamos equacionar. Dizendo assim, todos nós somos contribuintes para um mundo melhor. Somos contribuintes para uma estabilidade. O nosso papel nesse programa de educação planetária, cuja base é o relacionamento interpessoal, e nós devemos trazer várias nuances, como a depressão, o suicídio, aquilo e aquilo outro, é trazer o nosso contributo. Portanto, nunca chave na mão, epá, o que eu estou a dizer é o que estou certo. Não há verdades. Verdades para mim não existem. Verdade é aquela que nós sentimos nesta hora e daqui a um minuto já deixou de ser essa verdade. Então, assim eu passo mais uma vez a cumprimentar os nossos internautas, informar que o meu companheiro, o Cruz, em breve chegará, ok? Mas quero cumprimentar essas lindas mulheres, Línia como uma irmã do coração e a Jovita como uma filha do coração. Jovita é uma convidada nossa no 3º ano de psicologia, estudante, que eu tenho verdadeira admiração, okay? Por isso está aqui conosco. Não podia terminar o meu discurso. O José já tinha que entrar, eu já fazer um discurso que o José só vinha a caminho, etc, etc. Afinal, ele já está aí conosco e de rosinha. Nossa, o José hoje veio lutar contra a depressão, já veio de rosa. Gratidão pela tua presença, José. É sempre um prazer ter o seu rosto aqui juntos. Cumprimentar a Lília, esse rosto maravilhoso, esta mulher que toca guitarra, que hoje, pelos vídeos, vamos tocar guitarra, não é? E então vou passar a palavra primeiro ao Zé Antônio para nos cumprimentarmos e depois todos nós para as primeiras impressões. Zé Antônio, por favor. Eu agradeço. Obrigado pela compreensão, né? E estamos prontos aí, né, para seguir adiante com o programa, com esse tema bastante interessante que está relacionado à depressão e os relacionamentos interpessoais, né? Ainda tô pegando no tranco. Mas estamos mesmo na entrada. Faz parte de quem lida com questões humanas, é assim mesmo. É assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. E este tema, eu acho que é do tema, sabe, Lília e Jovita, dizer. O próprio tema chama a razão, né? O próprio tema, se a gente não tem cuidado, nos deprime. Porque só de pensar na depressão, na discussão da depressão, parece que a gente entra no clima. Então, nós precisamos de ficar de pé para não entrarmos no clima e para podermos trazer os nossos contributos. Assim, eu vou já passar a palavra à Lília para cumprimentar, depois a Jovita, e depois começamos as discussões, por favor. Então, Lília, por favor, tem a palavra. Bom dia, querida irmã. Bom dia, Lília. Muito feliz de estar aqui com você. Jovita, Zé Antônio. Bom dia para o Brasil. Um bom dia também para o continente africano, para Angola, para Luanda, nossos queridos irmãos aí da África. Muito amados, bom dia. Estou aqui com muita alegria, muito grata por estar aqui. Aceitei o convite com muito amor no meu coração, para poder também dar minha pequena contribuição nesse tema tão importante, né, para todos nós, um tema sempre muito atual, eu digo até meio que infelizmente atual, mas que precisa ser discutido, que precisa ser abordado de forma muito amorosa, muito tranquila, e, se possível, né, sem entrarmos, como disse a minha querida irmã Amélia, nesse clima. Então, vou deixar para vocês aí a palavra, e mais uma vez, gratidão por estar aqui nessa manhã, nessa tarde linda aí que deve estar em Luanda, em Angola. Perfeito. Gratidão, Lília, gratidão mesmo. Só estou-lhe a dizer que o seu som está um bocado baixo, eu ouvia baixinho, embora o meu telefone esteja alto. Ok? Mas estava baixo.
Jovita, tem a palavra para complementar? Tem a palavra. Saudações cordiais à senhora professora doutora Amélia Carlos Casalma, saudações cordiais ao senhor José Antônio da Cruz, saudações cordiais à senhora Lília da Silva. Estou grata por estar aqui para falar sobre esse tema bastante importante, um tema que afeta praticamente 70% da juventude atual, devido às novas atualizações da tecnologia do mundo atual. Então, estou preparada e estou grata à senhora professora doutora Amélia Carlos por me convidado. Muito obrigada. Muito obrigada, muito bem, muito bem. Vamos procurar sorrir, de facto, porque eu particularmente sinto que esse tema mexe um bocado lá com a minha estrutura, porque efetivamente a maioria da população da Terra, mesmo que diga que não, tem momentos depressivos. E se nós não ficarmos atentos, porque a depressão é algo muito sutil, ela é muito sutil. E nós precisamos de ficar atentos conosco. Porque a depressão, do ponto de vista científico, tem uma explicação, mas do ponto de vista espiritual também tem outra. Ela vem como uma insatisfação da nossa alma, como uma dor que a nossa alma vem expressar para o corpo. E se nós agregamos os valores, quer da ciência, quer da espiritualidade, o que é certo é que o ser humano ou faz alguma vigilância da sua vida, ou então acaba se complicando. Porque a depressão é leve, como nós já vimos no último programa, estamos na segunda parte, ela efetivamente é sutil, ela abarca os aspectos quer psicológicos, quer biológicos, quer sociológicos do ser humano, portanto, ela mexe conosco. Nós precisamos de ficar atentos. Portanto, como eu dizia, quero que nós tragamos para aqui casos bem concretos, ou vividos por nós, ou vividos com outras pessoas, que possam servir de exemplo de como vivemos aquele momento depressivo e como saímos da depressão. Como é que nós saímos do processo depressivo? Será que só foi pela fala? Foi só pela a componente medicamentosa? Como é que foi? Podemos fazer prevenção para não entrarmos na depressão ou não podemos fazer? Portanto, são todos esses fatores que eu gostaria muito que nós trouxéssemos para aqui para fora, e vou então passar a palavra agora para o Zé Antônio, novamente, para começarmos a discussão, por favor. Perfeito. E mais queria também saber que nós abordássemos aqui, será que as crianças também têm depressão? Sentem depressão? Crianças mesmo? Será que hoje nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, e o próprio programa aborda a questão da prevenção da vida, do aborto? Será que aos pais, nós mães, tentarmos fazer um aborto, criamos um processo depressivo no ser que vai nascer ou não? Também já agora queria misturar um pouco essa questão. É bastante interessante, né, essa questão, porque é uma abordagem que aí já transcende as questões dos olhares clínicos, né, e nós teríamos de colocar mais uma instância psíquica, que, aliás, já é estudada também, né, hoje em dia, que é a questão do espiritual, né, então não somente biopsicossocial, mas também agora com essa nova instância espiritual, para poder compreender a noção de ser, a noção do ser no mundo, como este se manifestaria, então, para o mundo já pronto que existe, né? Aqui, eu acredito que é um ponto interessante e que temos de ter passos bem atentos para não misturar as coisas. Apesar do espiritual estar intrinsecamente ligado com questões de religião ou religiosa, ele não pertence a esta, né? Enfim, ele é algo independente que pode ser estudado e mensurado dentro dos olhares empíricos, científicos. Porém, é preciso de um toque aí de um olhar filosófico também para capturar essa noção de ser, né? Ou seja, se você vai apenas com um olhar mais materialista observar esses fenômenos, quando eu digo, é aquilo que se manifesta à nossa frente num sentido de acontecimentos do dia a dia.
né? Nada de algo que foge à realidade. Eu não consigo abraçar esse tipo, alcançar esse tipo de entendimento. Por quê? Porque vai me faltar essa instância do filosófico e do espiritual em meu modo de ver e ser na vida. Mas quando nós somos educados para essa ótica, aí sim, voltando ao ambiente clínico, é possível observar isso acontecendo, né? Existe uma disciplina que já é colocada em algumas abordagens, né? Que diz respeito ao psicofetal, né? É uma abordagem que vai tratar a questão da gestação, né? Nas fases do desenvolvimento, e aí vai se falar sobre o ambiente, como esse ambiente afeta, modelando, né? A própria teoria do comportamento trabalha isso também, como esse ambiente vai afetar, modelando aqueles que vivem dentro do ambiente, né? E, consequentemente, vai impactar significativamente aquela pessoa que está gestando. Com isso, gera um certo esgotamento, um certo estresse. Aqui é um ponto interessante, né? Porque a pergunta é, será que essas questões podem influenciar no ser que está por vir? Vamos falar aí da questão nascimento, né? Então, se a mãe, ali no caso, principalmente a mãe, aquela que está gestando, não tiver uma rede de apoio bem equilibrada, bem estruturada, ela pode vir sofrer um impacto muito grande. Agora, eu coloco aqui, abro um parênteses para a questão, e não só a mãe, o pai também, né? Porque isso afeta a todos. A chegada de um filho traz muita alegria, né? Que eu estou colocando, né? De um ser no mundo, ou seja, a chegada de um ser na matéria traz muita alegria, isso não tenha dúvida, porém, né? Traz também grandes preocupações com questão de manutenção, de sustento, de educação, etc. E não só isso, né? Muitas outras questões que envolvem as necessidades ali envolvendo a vida do casal e os sistemas familiares, né? Tanto do pai quanto da mãe, enfim, ou dos envolvidos nesse sistema que chama-se de família, pode sim vir a acarretar problemas psíquicos, né? Para quem está envolvido nessa questão, nessa vivência. Quando não bem compreendido, gera sim um impacto significativo na mente, né, ali no psiquismo, né, de todos os envolvidos, desde a criança que vai sentir essa questão do acolhimento. Isso a psicanálise vai trabalhar de um modo muito interessante, né? Eu, particularmente, fico com o Winnicott nessa parte, que ele vai trazer um conceito de mãe suficientemente boa, que na verdade ele está falando do ambiente, né, e não só da questão do cuidado da mãe para com o bebê, a criança, onde a criança vai sentir, né, aquele afeto. A criança vai de alguma forma se conectar a esta atenção que vai atender às necessidades primeiras, né, a começar pela necessidade de sobrevivência, de higiene, etc. E também aquela questão do afeto, onde a criança vai se sentir acolhida. Se isso é desenvolvido de uma maneira bastante equilibrada, né? E o equilibrado não quer dizer zelo excessivo, mas equilibrado é o termo correto mesmo. Se a questão é desenvolvida de uma maneira equilibrada, com certeza a criança será afetada, e aqui é na questão afeto mesmo, de uma maneira positiva no seu desenvolvimento, né? Psicofísico, social, que é o ambiente familiar, né? A primeira noção de sociedade que temos, e espiritual. Tá? Então aqui é um ponto bastante interessante, que se saltarmos isso, né, podemos também perder um pouco do fio da meada, porque alguns problemas de ordem psíquica, né, de desequilíbrios, tá? E quando eu falo aqui desequilíbrio, eu não estou patologizando, não, né? Eu não sou muito desse olhar, mas o desequilíbrio de principalmente assim não estar bem, de estar sobrecarregado, de estar esgotado, porque isso acontece mesmo, né? O esgotamento com questões relativas à manutenção do lar, né? Ao ponto de ambos se sentirem assim quase que prostrados, né? Ao ponto de ter interesse de fazer algo por si próprio, pelo lar e pelos cuidados com os familiares. Isso é visto muito, né, em questão clínica. Então, para começar a falar sobre isso, teríamos que abrir aqui um leque de conversas muito grande, porque há uma investigação, né, a ser feita de como a vida é vivida por esses integrantes do lar. Entra aqui o fator da instância espiritual, né? Quando nós
trabalhamos a questão da espiritualidade, mas a espiritualidade verbo, aquela que é vivida no dia a dia, eu transcendo as barreiras do religioso, que mais me amarra do que, propriamente dito, me equilibraria, né, para essas questões. Mas eu consigo dar uma conotação de equilíbrio muito grande. Aí sim, eu consigo, inclusive, fortalecer a minha religiosidade, que aí sim vai me vincular muito mais com minha religião. Ao contrário disso, eu estou apenas servindo, talvez, a uma escravidão desnecessária, né? Mas quando eu me entendo nesse sentido, eu consigo modificar de maneira assim, muito significativa e importante, né, a minha dimensão interior. E é claro que, com isso, vai resultar em algo muito positivo na minha vivência, no meu dia a dia. E com isso, vamos ampliar um pouquinho, né, acaba nos dando esta noção que nos leva para além desse sentimento de angústia, mas uma angústia de desgosto, tá? Porque a angústia não é ruim, né? Mas quando ela vem acompanhada do desgosto, ela me desmotiva. E aí sim pode me influenciar a derrapar para os terrenos do precipício depressivo. Mas a angústia por si só, não. Ela é até tema para outras coisas aqui. A angústia é só uma questão de dizer que, olha, tem algo que não está bem e que você está identificando e que precisa mudar. Só isso, né? Mas a angústia que leva ao desgosto da vida, essa sim, pode gerar impactos bastante significativos, né? Então, o espiritual, ele entra aí de uma maneira ímpar. E eu quero acreditar, eu quero pensar, né, que é um conjunto. Mas quando nós unimos o espiritual na prática clínica, sem necessidade de falar de religião, porque isso não vem ao contexto, nós damos àquele que está à nossa frente, ou numa escuta na nossa casa de oração, no nosso templo de fé, na nossa vivência como líder de bairro, onde quer que nós estamos, nós damos para essa pessoa que nos procura uma escuta afetiva. E aí a gente consegue trabalhar junto com essa pessoa de uma maneira ímpar para compreender o momento depressivo dela e entender qual é a importância deste momento na vida dela. Por que essa depressão está chamando a atenção dessa pessoa? Porque existe algo. E é este algo que nos interessa, não o sintoma. O sintoma é só um apontar. Olha, está acontecendo algo. Eu estou dando esse sintoma para você mapear a rota de entrada para essa porta e juntos trabalharmos o que é que está ocorrendo de incômodo aí, uma insatisfação, que seja, etc. Enfim, é caminho longo que eu quero também ouvir os alinhavos, né, das falas que vocês também vão trazer, que com certeza vai contribuir. Eu mais joguei pólvora no fogo que já estava aceso. Muito bem, obrigada, Zé. Obrigada, Zé. Quero passar para a Jovita, mas quer dizer, Jovita, não precisas te vincular a fala nenhuma. Venha falar como jovem o que é a depressão. Nós estamos aqui todos, os 4, para contribuirmos. Cada um dá um pedaço e no final do trabalho foram 4 pedaços de pessoas diferentes que contribuem para esse processo. Portanto, fala como jovem, nós estamos aqui para te ouvir. Ok? Muito bem. Jovita, pode falar. Está a me ouvir? Está a me ouvir, Jovita? Isso. Não consigo ouvir, senhora professora. Pode falar, Jovita, pode falar. Pode falar, está tudo bem, pode falar. Tá bem, professora. Então, acerca do tema que estamos aqui para abordar hoje, a depressão e os seus impactos naquilo que são as relações pessoais. É necessário saber que a depressão é uma doença multifocal, porque ela abrange fatores físicos, emocionais, sociais e biológicos. Então, o depressivo, ele é inseguro, ele tem sentimentos de inutilidade, apatia, baixa autoestima. Mas por que isso acontece? Ali surge a pergunta. Durante as minhas investigações, eu pude perceber que uma pessoa que tem amor próprio
uma pessoa que conhece seus limites, uma pessoa que sabe todas as suas capacidades, não entrega-se para a depressão. A sociedade influencia, sim, naquilo que é o desenvolvimento dos sentimentos depressivos ou mesmo o transtorno depressivo. Porque o depressivo, ela vive 3 dimensões. Insegurança ou pensamentos negativos naquilo que são as ideias sobre si próprio, sobre a sociedade e sobre seu futuro. Mas isso só acontece se por acaso a criança, né? Ou vamos começar pelo feto. Nós somos energia e transmitimos energia. Se por acaso a mãe, durante a gravidez, estiver a passar por uma instabilidade emocional e não tiver acompanhamento tanto do parceiro como dos familiares, isso de alguma forma afeta sim o bebê. E poderá revelar-se basicamente depois do nascimento, depois de 1 ano, 2 anos e 5 anos. O acompanhamento dos pais naquilo que é a criação da criança é essencial para que a criança construa aquilo que é a sua personalidade. Caso isso não aconteça, poderá desencadear vários problemas na fase adulta ou até mesmo na adolescência. Então, como é que essa depressão, esse transtorno depressivo afeta nas relações pessoais? O depressivo, por si só, já apresenta características de insegurança. E quando ela eleva a insegurança para o meio social, eleva aquela insegurança para a área acadêmica, para a área profissional, isso pode afetar naquilo que é o seu desempenho. Porque, normalmente, os comportamentos apresentados por um indivíduo depressivo são de forma inconsciente. Elas fecham-se, são agressivas, não porque elas querem ser agressivas, mas porque alguma coisa falta nelas. O amor é importante, o acolhimento também é importante e a empatia também. A professora Casalma falava no princípio, perguntava se para o tratamento da depressão é necessário apenas a medicação ou é necessário outros acompanhantes. Eu concordo que sim, porque a medicação vem para aliviar aquilo que é o sofrimento do indivíduo. A medicação vai aliviar o sofrimento, mas quando os efeitos dessa medicação passarem, praticamente ele voltará à vida, sofrerá novamente. Então, o amor, a empatia e o acolhimento são essenciais, sim, para o tratamento da depressão. Casos práticos. Temos um autor, acho que o senhor José e a professora Casalma já assistiram esse filme, A Máscara. Ele era bastante sorridente. O seu objetivo era mostrar o sorriso para os outros. Mas ele não tinha aquilo para ele mesmo, ou alguém não dava aquilo que ele dava para os outros. E é necessário amarmos-nos para que o outro sinta que estamos a transmitir o amor. Se isso não acontece, é definitivamente inútil. Então, por muito tempo ele sofreu de depressão e ninguém sabia. Nem os familiares, ninguém sabia. Ele perdeu a ex-namorada, perdeu o pai, e isso afetou bastante naquilo que é a sua estabilidade emocional, porque ele tinha o pai como seu suporte. E quando ele perdeu o pai, as pessoas achavam que o luto era algo normal. Vai passar depois de algum tempo, mas ele estava preso naquilo que era o aconchego, naquilo que era o amor que o pai transmitia para ele. Tanto que foi o pai que ajudou ele a ter o sucesso naquilo que é a vida do cinema. Mas quando o pai morreu, ele tornou-se totalmente instável, porque perdeu a sua base. E se as pessoas que estivessem ou que estavam ao seu redor notassem que isso estava acontecendo com ele, ele não iria entregar-se à depressão. Mas como as pessoas estão mais preocupadas, né, em viver a sua vida e não olhar para o outro, muita coisa nos passa despercebidos, sem darmos conta que o outro, normalmente, ele só quer um amor, só quer um sentimento de aconchego, só quer sentir um aconchego. E
A tecnologia também vem influenciar muito naquilo que é a evolução a evolução de números de indivíduos, principalmente depressivos, porque acabamos vivendo ou querendo viver a vida dos influencers digitais, como agora são chamados, queremos a vida de outras pessoas sem saber o que está por detrás das câmeras. E, normalmente, se por acaso sabermos qual é a nossa missão cá na Terra, quais são as capacidades e os nossos limites, isso não acontecerá. É necessário que o indivíduo saiba que cada um tem a sua missão, cada um tem as suas capacidades e devemos respeitar os nossos limites. Então, se por acaso isso acontecesse ou acontecer com a juventude, criando palestras, atividades sociais, isso poderá diminuir naquilo que é o número elevadíssimo de indivíduos jovens, principalmente depressivos. E também, normalmente, os jovens só entregam-se à depressão por falta de atividades para se ocupar. Se por acaso ele não tem muito tempo para sofrer por uma depressão, ele pratica exercícios físicos, tem compromissos profissionais, acadêmicos, e ele será um depressivo ativo e poderá dar a conhecer ao seu próximo que ele está a sofrer de depressão, alterando assim este ciclo. Esta é a minha opinião, senhora professora e senhor professor José Luís. Antônio. Muito bem, Jovita, muito bem. Perfeito. Pela tua colocação, muito bem, muito bem. Efetivamente, nós também entendemos que... Professora, não consigo ouvir. Não. Mas deve ser do seu telefone, Jovita. Veja bem, porque nós estamos a ouvi-la bem. Zé Antônio, ouve-me bem? Ouve-me bem, Zé Antônio? Sim. É do seu telefone, Jovita. Sim, ouço perfeitamente. Muito bem. Então, estava a dizer que adorei a colocação da Jovita enquanto jovem, e porque traz, de facto, essa abordagem da aceitação de si próprio, porque, no fundo, a depressão também passa, na sua percentagem maior, na aceitação de nós próprios, nos problemas que a gente vive, na insatisfação pelo facto de nós não sermos aceitos pelos outros, ou então aquilo que a gente quer não ser satisfeito. Eu quero uma coisa, se o Zé Antônio não me der, eu fico triste e vou entrar numa depressão porque eu não me aceito. Se a Jovita não quiser tirar 17 valores, mas a professora Casalma não lhe der os 17, lhe der 14, a Jovita vai entrar na depressão, porque eu sou uma aluna de 17 e tive essa falha e aquilo. Por quê? Porque não se aceita e não aceitou aquele momento, aquele estado. Portanto, eu sinto, sim, Jovita, que todos nós, iniciando pela juventude, ainda sem entrar na criança, usando pela juventude, que é preciso parar, é preciso trabalharmos o nosso auto-amor, porque efetivamente, se nós não tivermos esse auto-amor em nós não temos sustentabilidade. Por mais que as outras pessoas nos queiram dar, se nós não tivermos essa postura do auto-amor, a gente não consegue. Relativamente à questão aqui, dos pilares que são abordados no ser humano, que é a questão da aceitação e da satisfação. Portanto, a aceitação, a gente aceita aquilo que a gente não pode modificar. Portanto, quando a gente aceita algo que nós não podemos modificar, nós não entramos na depressão. Mas quando a gente não aceita, o que é que vem, Zé? Vem a tristeza, vem a melancolia, vem a solidão, vem a insatisfação e pouco a pouco a gente vai entrando nos aspectos
que nos trazem, nos levam à depressão. Então, há aqui um aspecto psicológico que nós temos que trabalhar, todo ser humano tem que trabalhar, e nós abordamos muito essa questão quando nós falamos sempre do relacionamento interpessoal, a questão da aceitação e da satisfação. Satisfação é algo que nós próprios podemos modificar. Portanto, eu a partir de agora não quero mais isso, sou eu corrijo-me a mim própria. Mas aceitação é aquilo que o outro tem que fazer e nós não temos como alterar, que não seja a própria pessoa a alterar. Nós, quando o Zé teve a fazer a sua abordagem, levantou aqui, já com base naquilo que nós tínhamos posto no ar, o olhar materialista e o olhar espiritual da depressão. O olhar materialista da depressão, para mim, é um bocado mais difícil. Não? É um bocado mais, eu não sei se essa palavra vai ser certa, mas para mim é um pouco mais cruel. Por quê? Porque a gente fica sem bases mesmo de sustentabilidade, de onde se agarrar para enfrentar as dificuldades que a gente está a viver. Né? O olhar espiritual. E aqui nós temos o que Joana D'Angelis, por exemplo, nos diz. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si próprio. Portanto, isso é o espírito Joana D'Angelis, que vem nos trazer essa abordagem nas várias séries psicológicas que vai trazer, que são estudados por vários e que tem a componente, tem uma base também de conexão com a abordagem de Jung, e quando traz essa componente psicológica, essa componente da depressão, e que tem a ver, inclusive, com vivências do passado, eu recorro-me à psicologia transpessoal, ou estudadas, ou a psicologia regressiva, que vem dizer o quê? Que os arquivos engatilhados do passado, e a nível espiritual chama-se reencarnação, hoje podem trazer a questão da depressão, né? São coisas que a gente traz do passado, que hoje a nossa alma, o nosso ser, o nosso inconsciente traz em nós essa questão da insatisfação, da melancolia, por não estarmos bem conosco próprio. Não é? Portanto, era aqui onde eu queria, para já parar e dar a palavra ao Zé Antônio, mas antes quero cumprimentar e passar aqui algumas mensagens que foram nos trazidas pelos nossos amigos. Aqui temos cumprimentos da Aparecida Venturina, que diz gratidão, Zé Antônio, por este convite tão sagrado. Depois tem a Edina Assueli, que cumprimenta a todos nós. Tem a Elizabeth Alves também. Depois temos aqui um contributo do Eduardo Freitas, que diz saudações a todos, é muito bom trabalho. Vivenciar todos os momentos da vida com a consciência de que tudo passa. Momentos menos bons fazem parte do processo de vida, diz-nos o Eduardo, vem trazer essa abordagem aqui também, e também vem dizer que para forjar um grande homem é necessário quebrá-lo muitas vezes. Os momentos ruins são lições de vida e não foram feitos para servirem de moradia nas nossas mentes, efetivamente. Né? A depressão é mais um momento de tristeza que fica fazendo morada na mente. Mas eu vou dar, então, a palavra ao Zé Antônio para comentários também. Já foi. São questões assim que provoca muita reflexão, né, quando vai falar do tema, porque apesar de, né, ser colocado, né, a depressão, né, como uma condição de saúde mental e que isso gera, claro, né, profundos impactos nos relacionamentos, a editor da ordem, né, pessoal, social, etc. Quando nós levamos para essa questão da instância espiritual, aí acredito que o estudo abranja, né, um leque muito maior de compreensão do ser da pessoa. Eu recentemente tive contato com um estudo, né, retomando um curso de filosofia que estou fazendo, e que me fez pensar. Eu já tinha visto essa provocação, mas nunca, talvez por questão de maturidade, não tinha entendido completamente, né? E nem sei se entendi, mas foi algo que me chamou a atenção,
sobre o quanto que o conhecimento nos faz evitar algo, né? Então, ao se resgatar os pensadores da linha da história, né, nós vemos que enquanto um fala uma coisa, outro traz outro pensamento, que vai por uma outra ótica. Filosofia não discorda entre si, apenas apresenta, né, um modo de ver, de compreender, etc., de acordo com o tempo histórico, enfim. E é importante trazer isso à tona, porque às vezes nós vemos pessoas muito bem intencionadas, com um conhecimento muito grande, um repertório muito grande de informação, né, sobre determinados assuntos. Inclusive, talvez, pode ter ali em memória, né, um compilado imenso de informações sobre a própria depressão, sobre como não cair em depressão, saber o passo a passo, etc. Isso é interessante como informação, e no campo nosso de atuação vemos muito isso, inclusive com profissionais ligados à área. Por que os profissionais também que lidam com essa questão entram no processo depressivo? Uma vez que sabemos como os gatilhos acontecem, etc. Mas parece que passa numa minúcia tão discreta, né, pormenores tão discretos, que os alarmes de detecção do processo ocorrendo, né, desestruturando o ser, não são captados. E aqui talvez entraria, né, e eu pego um pouco de olhar de vivência da clínica que me norteia, que seria necessário viver o que você sabe, né, porque senão não adianta. Porque uma coisa é ter informação e ter muito conhecimento sobre, mas se o viver não incorpora, né, o processo, eu só sei. E só saber é muito fácil, principalmente em épocas que temos assistentes virtuais de inteligência artificial para nos auxiliar. Quer dizer, quase que nem precisamos mais pensar, basta perguntar, né? O que eu quero dizer com isso? Que a informação, o conteúdo é extremamente necessário, mas saber o que fazer com ele. Porque senão eu vou ter, é semelhante ao ter um carro que tem inúmeras funções, inclusive é de piloto automático, né, que hoje em dia os carros aqui no Brasil estão vindo muito essa função, etc. Mas não é um piloto automático que dirige e leva você para onde você quer. Não, ele te auxilia. Mas que a maioria não sabe utilizar, né? Então, o que acontece? Eu tenho todos os recursos, eu tenho a informação, e talvez eu vou falar com aquela pomposidade toda sobre o que sei, sobre o que tenho, sobre o que conquistei, mas nas entrelinhas do meu viver eu não sou aquilo. Eu não me manifesto como aquela crença que esposo, como aquilo que eu acredito, etc. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? Aqui entra a questão que eu queria trazer, né, que eu retomei nos meus estudos. Que eu posso ter o conhecimento que for, mas isso não significa que eu tenho vontade de mudar. Né? Isso não quer dizer que vai impactar a ponto de eu sair daquele ambiente que eu estou e mudar o meu olhar para outro. Por quê? Porque eu preciso saber como fazer isso. E saber não está no âmbito apenas da informação. Está no âmbito também do sentir, do provocar-se, do permitir, do estimular-se. Ou seja, viver sob a ótica tal, sem se comparar, mas viver como você é, na sua autenticidade e originalidade, coisa que hoje em dia é raro. E quando alguém é original e autêntico, é considerado até anormal. Por quê? Porque o normal é ir para o extremo, às vezes até do absurdo, da comparação e da competição. Isso nos leva, consequentemente, a uma depressão. É óbvio que sim, porque eu nunca vou conseguir o tempo todo ter os holofotes das atenções do mundo para mim. Né? Então, o que ocorre nesse processo? Que muitas vezes nós sabemos muito, temos muita informação, mas o saber, ele tem que ser, ele tem que transpassar. Ou seja, eu tenho que olhar a vida sobre esta ótica ao ponto dela me incomodar e apontar em mim aquilo que está ocorrendo. Eu vou fazer um paralelo agora, nesse momento, só para fechar, com a doutrina espírita. Vocês percebem que na minha fala eu não falo muito isso. Por quê? Porque eu prefiro dar um olhar espiritualista para a coisa, que é o que acontece mesmo, né? Mas no Evangelho segundo o Espiritismo existe uma lição, se não me falha a memória, é o capítulo 17, Sede Perfeitos.
tem um item lá que se chama o dever, tá? É logo no início dessa lição aí. E na orientação deste capítulo, deste item, vai falar sobre o aguilhão da consciência, que é algo que... Aguilhão, vamos ilustrar isso. Alguma coisa com ponta e que cutuca a gente. Então, toda vez... Cutucado. Então, eu vou lá e sou cutucado. Eu sou espetado. E esse espetar me mostra que posição que eu estou. O saber é ter esse aguilhão, tá? Essa pontinha aí. Só que ele só vai me afetar se eu me permitir sentir e ver a vida pela ótica dele. Então não adianta nem eu dizer que eu sou cristão se eu não vejo a vida sobre a ótica do cristianismo. Não é? Isso é questão é comportamental. Fazer por que fazer? Porque você se sente bem fazendo, sem esperar nada em troca, igual o ato de respirar. Normal, você faz normal. Então, esse aguilhão aponta o teu saber a todo momento, para que mesmo sem força de vontade, eu entenda o roteiro. E este hábito persistente na minha vida vai me tirando daquela condição. Aí sim, faço voz à Jovita que falou. Nesses momentos, os medicamentos dão um up. Porque a pessoa talvez está tão prostrada que ela não consegue modificar. Ela precisa saber ativar os recursos da mente para isso. Ela precisa de um roteiro primeiro. Nossa educação não traz isso, né? Como vai fazer? Então, talvez eu precise de um princípio medicamentoso, de um ativo que dispare em mim determinadas substâncias químicas que eu poderia produzir, sim, por estímulos, né, de uma mente educada, mas que naquele momento não está. Preciso do auxílio, eu me estimulo e com esses pensamentos que começam a me provocar para eu sentir a vida por uma nova ótica, ou seja, a junção do saber com o meu ser, eu começo a me provocar. Então, esse capítulo, esse aguilhão da consciência, ele fala disso. Ele fala, toda vez... Ele está falando de questão de eu não prejudicar o outro, etc. Mas dá para a gente usar para qualquer outro sentido na vida. Toda vez que eu perceber que eu estou saindo da faixa, esse aguilhão vem e dá uma pontadinha. Ele ativa o meu saber. Mas a pergunta é, eu quero pôr em prática isso agora? É um direito, é uma escolha, eu sou livre para fazer isso. E muitas vezes eu vou escolher não, né? Porque é mais fácil ter alguém passando a mão na minha cabeça e me vendo como um coitado na vida, principalmente num processo depressivo. Então, sair do processo depressivo é deixar de ter as mãos que ficam passando na minha cabeça. E tá aqui talvez, prometo que agora eu encerro, aqui talvez é um ponto sério, porque as pessoas elas nos estimulam para sair daquele problema. Ou seja, há uma encenação muito positiva aí. Mas quais atores dessa encenação são verdadeiros? Quais vão passar os ciclos de quando eu estiver atravessando o deserto? Ou seja, quando as pessoas já perceberam que eu não vou ter mais a recaída, e aí já começam, a rede de apoio começa a se alargar. Né? Quem é que vai estar comigo nesses momentos? Então eu preciso de força interior, e vai ter aqueles, sim, que vão passar comigo esse processo todo. Mas aqui a sociedade peca um pouco ao se afastar daqueles que já julgam estar totalmente recuperados e entregá-los ao relento da situação, vamos dizer assim, né? A Deus dará. Ali pode haver uma recaída. Então, nem sempre saber o que fazer é sinônimo de mudança, mas deixar-se tocar por aquilo que eu sei. Aí sim, isso me incomoda de um tanto que eu tenho que fazer alguma coisa, que é a provocação que vai me mudar, e não só o que eu sei. Que a maioria se diz cristão e puxa o gatilho para se defender não, né? E puxa o gatilho no momento de ira. Então, como faço? Né? Então, é um contrassenso. Eu só estou ilustrando. Tá? O bom senso coloca-nos na ordem certa daquilo que estamos vivenciando. Ilustrações é para isso, claro. Né? Então, para nós percebermos o quanto que a informação é necessária, o conhecimento é bem-vindo, mas o ser... aquilo que conhecemos é o que modifica a nossa estrutura psíquica, né, biológica, social, que é o meio, e espiritual, né, que vai refletir ali pela nossa capacidade mental de atuar no mundo. Perfeito, perfeito. Eu só queria, antes de passar a palavra a Lilian, dar uma palavrinha naquilo que, para já, o Zé falou e na mensagem deixada aqui pelo o Eduardo, quando diz assim, é necessário para forjar um grande homem,
é necessário quebrá-lo muitas vezes. Os momentos ruins não são lições de vida e não foram feitos... Perdão, os momentos ruins são lições de vida e não foram feitos para se servirem de morada de nossas mentes, para servirem de morada de nossas mentes. Aqui o que é que entendo eu que Eduardo nos está a trazer? Que quando vêm momentos difíceis, são para nós analisarmos, mas não é para nós deitarmos-nos sobre os momentos difíceis. Nem podem eles serem moradas. E aí, morada da nossa mente, e eu trago muito ligeiramente, porque já falei da última lição, o momento que aos 25 anos eu vivi, perdi marido e filha, e não pude fazer daquela cadeia que a vida me trouxe, ficar presa lá, porque eu tinha uma bebê para tomar conta, né? Tinha uma criança para ter. E a maior parte das pessoas passam por essas dificuldades e temos que conseguir ultrapassar. E quando eu falei da questão da aceitação e da satisfação, é que, efetivamente, quando nós não aceitamos os outros, a dificuldade é maior para sairmos da depressão. Porque nós queremos a mão na cabeça, assim, Zé. Nós queremos a mãozinha na nossa cabeça por resto da vida. Mas não queremos acordar para enfrentarmos a vida. Queremos continuar vitimizados e não pode ser. É claro que há vários fatores emocionais, biológicos, psicológicos, etc. Mas nós temos que... O Zé falou-nos do conhecimento. Se o conhecimento... nós tendo o conhecimento, se não o praticamos, conseguimos vencê-lo? Claro que não. Então, se a gente tem o conhecimento, mas a gente não pratica, ficamos os teóricos, não servem para nada. Portanto, o conhecimento sem a praticidade não resolve o problema nosso, não resolve o problema de ninguém. Não é? Até porque, como disse a Jovita, nós somos energia. E à medida que nós falamos, sente-se a nossa força energética naquilo que nós colocamos. Então eu digo assim, vamos fazer o bem, mas entretanto por trás eu vou arrebentando com a vida dos outros. Toda a gente percebe, mesmo que não nos conheça, que aquilo que nós estamos a falar não é verdade. Não é verdade. Então o conhecimento liberta sim, por isso é que Jesus disse, procureis a verdade, que a verdade vos libertará. Não é? Primeiro nos achocalha a verdade, porque a gente já não temos um paradigma, estamos aí presos no nosso paradigma, e de repente vem alguém que diz, epá, acorda, meu, levanta-te, porque tu sozinho, tens que ser tu a levantar. Epá, nada disso, meu. Mas levanta-te. E quando a pessoa perceber que tem que ser ela própria a levantar, ela vai conseguir ultrapassar as grandes dificuldades. Mas é o conhecimento de novas informações, porque se ele continuar com os arquivos do passado, que tem que continuar a mesma, que é bom estar aí deitadinho na sua caminha, é bom que toda a gente venha pôr a mão na cabeça, é claro, Zé, que a pessoa não vai conseguir levantar. Não tem como, até porque a sociedade, todo mundo lhe põe a mão na cabeça. Agora é preciso que a sociedade lhe faça acordar. Tudo bem, estamos aqui, mas nós não vamos conseguir fazer nada, se tu não quiseres. Eu costumo dizer que Jesus planta o milho, recolhe, pisa o milho, acende o fogão, ainda faz o fogão, faz a papa e pega na colher, mete na nossa boca, mas depois não pode dar o passo seguinte, porque esta parte aqui, que é engolar a papa que ele fez, é nossa. Podemos receber toda a ajuda do coletivo, desta rede social que se chama atenção, que efetivamente, quando a gente sai de um problema, a sociedade não pode abandonar aquele indivíduo até que ele tenha pernas próprias para andar. Mas nós temos que fazer alguma coisa, Zé. Porque se a gente não faz alguma coisa por nós, também ninguém poderá mesmo fazer. Nem Jesus vai fazer, vai dar até onde ele pode. Depois, porque Jesus disse que não, vós sois deuses. E nós sabemos que somos energia, somos potência. E se a gente não quiser melhorar, a gente não melhora mesmo. Não estou a minimizar a depressão. Eu estou somente a dizer que vamos acordar. Há sinaléticas, nós percebemos quando as coisas não estão bem conosco. Mas todos, eu no início disse que todo cidadão da Terra tem um momento que parece que as coisas não estão bem. É para ficar em estado de alerta. Será que nós fazemos leituras saudáveis? Será que nós temos conversas saudáveis? Ou as nossas conversas são todas conversas, morreu fulano, morreu aquilo, mataram fulano, o governo não presta aquilo. Claro que essas conversas trazem depressão, não trazem mais nada de positivo. Né? Então, eu aí
pegar novamente no link do conhecimento, do amor, etc, etc, para dizer, agreguemos conhecimento, mais amor, mais aceitação, e ver se a gente não consegue sair disso. Conhecimento que nos vai libertar, o amor que nos sustenta, a satisfação que nos permite aceitar o outro. Né? E aí sim a gente aceita o outro, satisfaz-se com aquilo que é da nossa parte, refazer um processo, e aí sim a gente é capaz de sair. Lilian, eu passo a palavra para si, por favor, que ainda não conversou conosco. Obrigada, querida irmã. Gostaria de saber se estão me ouvindo, ok? Agora? Ok, então, perfeito. Para os que não me conhecem, como a Jovita, eu sou dona de casa, viu, Jovita? Eu tenho ensino médio completo, essa é a minha formação, mas fui convidada, foi muito gentil o convite que me fizeram, e sou muito grata para eu deixar aqui para vocês um pedacinho da minha contribuição, como a Amélia falou no começo, são 4 pedacinhos, né? E foi muito bom ouvi-los primeiro, porque eu passei, né, por essa dificuldade, é ótimo falar dessa forma, e tudo que eu ouvi de vocês foi contribuindo para esse pedacinho meu, que eu vou deixar aqui para vocês agora. Eu defino a depressão como uma doença, como uma tristeza, ela é sentida na alma. E ela entrou sorrateira e silenciosamente pela porta da frente da minha casa, do meu lar. E onde eu pude sentir a preocupação mais avassaladora e no nível que eu jamais poderia sentir na minha vida. E aí, ao ver uma pessoa querida, amada, do meu convívio familiar, prostrada, desanimada, sem vontade de fazer absolutamente nada. E aí a gente se vê, onde eu vou aí pegar a fala de uma das pessoas que escreveu aí, foi a hora de quebrar o homem, né? Porque chegou para mim de uma forma muito intensa, né? E graças a Deus que essa pessoa pediu ajuda. Ela se viu na situação, num beco tão sem saída, que ela me chamou e pediu ajuda. E nesse momento, tudo começou a se transformar para o bem, né? Até então, pessoas queridas que me ouvem, teorizar isso tudo realmente faz parte, precisa, mas a vivência de uma situação dessas, ela é para cada um, né, ver o que pode fazer naquela situação, porque eu creio que cada caso é um caso. E no meu caso, eu fiquei sem chão, sim, na hora, mas aí, pronto, já deu o clique e eu falei, o que nós temos que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Bom, já está dito, né, o problema já foi detectado. E o mais interessante é que é detectado pela própria pessoa. Essa pontinha de força, ela teve, né, a pessoa teve para sentir que precisava de mais alguém ali, porque ela não dava mais conta. E aí, procurar um médico de confiança, graças a Deus, eu tenho uma pessoa incrível que chegou na minha vida e não foi por acaso. E essa situação passou na minha vida, não foi por acaso, e também chegou na hora que eu estava espiritualmente já mais equilibrada, porque se fosse alguns anos atrás, eu teria fracassado na ajuda. E fomos a esse médico, e depois de muito
conversar e de expor a situação, ele, ao ver o paciente, ele fala, nitidamente tem alguma coisa errada, porque fisicamente parece que tem alguma coisa errada com a pessoa, né? Então, conversamos muito. Eu quis colocar aqui essa experiência minha, porque eu sei que, talvez hoje não, mas esse programa fica gravado, e daqui a algum tempo alguém possa ouvir, né, e possa servir, a minha experiência possa servir para ela ter o entendimento que isso é possível superar, sim. É possível, sim. Só que da mesma forma que ela chega devagar e silenciosa, ela também vai demorar um pouco para passar. Então, não é impasse de mágica, não é falar para a pessoa, você tem que levantar dessa cama, abrir essa janela, tomar um banho, porque a vida é linda. Ela não vê assim. Ela não consegue sentir assim. E nem se eu quiser, eu vou conseguir fazê-la ter esse clique, essa vontade de levantar. Então, o que precisamos fazer? Esse meu médico entrou com medicamento e foi recebido por nós de uma forma muito positiva, inclusive pela pessoa, e ela me disse, olha, faz parte, eu preciso disso para me auxiliar a sair, né, dessa situação. E a dose foi extremamente perfeita. E a pessoa tomou esse medicamento com uma esperança, e isso foi muito bacana, porque foi uma esperança também tomar esse medicamento, porque automaticamente algo dentro da mente dela já falou, olha, isso aqui já vai fazer algo em mim que eu não estou conseguindo fazer. Então, psicologicamente, deu certo. Isso, eu estou falando a minha experiência. Não é assim para todo mundo. E não é bonito passar isso tudo. Não se iludam, porque é duro. É duro. Mas, com muito amor, com muita compreensão e paciência, e deixar os dias passarem, e deixar Deus agir, a gente consegue vencer sim, conseguimos sim. E aí, ela tomou esse medicamento, nós abraçamos a causa, nós conversamos muito também com pessoas que queriam, né, nos ajudar nesse ponto, a nos dar dicas de como nos comportar. Gente, a gente não sabe como se comportar. Então, tudo, é igual o José falou, tudo que você conhece, vem, você vira e fala, e agora, o que eu vou fazer? Então, essa causa foi abraçada, esse medicamento entrou ajudando, e aos poucos, lentamente, a pessoa foi reagindo, devagarzinho. Mudamos alguns hábitos, vamos passear ao ar livre, vamos fazer mais coisas, vamos ter mais comunhão entre nós, vamos nos aproximar. Bom, mas isso depois que aconteceu, não dá para prever. É a outra pessoa. Eu não me sinto culpada, absolutamente, deixo aqui para as mulheres e homens que estão me ouvindo, não se sintam culpadas por alguém que você ama entrar nesse estado, porque não depende de nós. Não foi por minha culpa que isso aconteceu, e nem por culpa de ninguém, e nem por culpa da pessoa. É assim que acontece, e está sendo estudado até hoje por isso. E demonizar o uso de um medicamento, por exemplo, hora nenhuma, ele entrou aqui em casa e a gente pensando, agora a pessoa vai ficar dopada, agora ela vai viciar nisso. Não. Foi tudo
tranquilo. Nós sabíamos que depois de algum tempo aquilo ia ser suspenso, como foi. E a vida seguiu e fluiu como teria que ser. Há casos que não é necessário e há casos que são necessários, que é necessário fazer isso, né? Entrar com o medicamento para auxiliar, como sabiamente disse o José, o cérebro da pessoa a poder, né, fabricar ali as substâncias que ela não dá conta mesmo, gente. Então, isso é ciência. Isso, no meu caso, foi extremamente maravilhoso essa ajuda ter chegado. E depois de algum tempo, no meu caso, menos, no seu caso, talvez mais tempo, tudo foi fluindo para o bem e tudo foi se acalmando. A alimentação ficou melhor, o humor vai ficando melhor e tudo vai concorrendo para o bem. E depois de um longo tempo, um período assim, muito, muito difícil, mas também de um aprendizado muito grande, o medicamento foi retirado e a vida seguiu seu fluxo natural e hoje, graças a Deus, está tudo bem e eu venho aqui deixar essa esperança. Eu gosto muito da natureza, porque a cor é verde, sabe? E é isso que temos que manter dentro do nosso coração, e eu mantive o tempo todo, a esperança de que seria só uma fase que ela iria passar. Espero que minhas palavras tenham contribuído, espero que você que esteja passando por esse problema possa saber que existe sim um meio de sair. Não é bom, não é natural, e que ninguém tem culpa de nada, e que você também vai conseguir. Assim como a pessoa que eu amo conseguiu, e assim como eu consegui estar ali presente, auxiliando. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e ouvir vocês mais um pouco. Já ultrapassamos o tempo mesmo, estamos muito gratos, e na última vez o nosso Tavares disse, esse tema aí vai dar 3, 4, porque de facto é um tema muito forte. Não dá para comentar agora, provavelmente só já na próxima oportunidade que a gente vai poder comentar, mas levantar mais uma questão que tem a ver com o que o Mestre Jesus nos disse, que para cada dia basta o seu problema, e o Eduardo diz assim, quando estiveres refletindo, este Eduardo Freitas, que se apresenta aqui ontem, fez 2 meses que o pai dele morreu. Né? Então, ele, naquilo que ele vai à procura, vem trazendo também os seus contributos. Diz assim, quando estiver refletindo sobre a vida, lembre-se que nenhuma culpa vai alterar o seu passado. E nenhuma ansiedade mudará o seu futuro. Portanto, concentra-te no presente. Portanto, é aquilo que o mestre dizia, para cada dia basta o seu problema. Não há dúvidas que a ansiedade do futuro, que não altera o futuro, ou complica ainda o futuro, se a gente não estiver atento, a gente vai complicar o futuro. E que se nós continuamos a viver o passado, eu era, eu fui, vamos entrar na depressão mesmo. Aí não tenhamos dúvida. E aí vou dar a todos meio minuto, 30 segundos, para nos despedirmos dos nossos internautas e prometermos então, porque ainda temos que fechar, já são de 1h07, temos que fazer a música e temos que fazer o abraço terapia para o planeta Terra. Pronto, e no próximo programa continuamos a discussão. Gratidão a Sônia Prado, que se integra também. São depoimentos muito fortes que a Lília trouxe, e é isso que eu queria que todos nós trouxéssemos, casos concretos, não é? Porque é uma experiência da Lília, a minha é outra, do José é outra, da Sônia é outra, e se todos nós formos trazendo a Jovita como jovem, então nós vamos contribuir sim, não com chave na mão, mas com um contributo nosso para esta eu não digo nem doença mental, nem nada, para esta problemática que nós vivemos no planeta Terra, okay? Neste momento. Então,
Jovita, você tem 30 segundos para dizer o que quiser, por favor, para passar. Então, eu gostaria de apelar ao planeta Terra que a depressão é um problema sim, mas ela tem cura e podemos ultrapassá-la. É necessário esquecer o passado e retirar as experiências ou os aprendizados do passado, ter esperança no futuro, mas lembrar que só o presente depende de nós. Então, precisamos viver um dia de cada vez, com intensidade e com amor. Precisamos ser o aconchego, o colo de cada um e saber que tudo depende de nós, tudo depende do próximo. Obrigada. Obrigada, Jovita, pela lição. Por favor. Eu agradeço, né, pela participação de hoje. Com certeza, né, o tema se estende, podemos verificar uma outra faceta dessa proposta reflexiva, né, para abordar numa outra oportunidade. E agradecer a todos que participaram, né, foi muito importante, para não delongar aqui, né, e os que chegaram depois, assim, podem assistir na íntegra tudo que foi falado, inclusive a parte 1, né, que esse já é a parte 2, e vamos nos desdobrar aí para mais um episódio, né, para ver o que nos reserva, né, essas reflexões. Obrigado. Perfeito. Muito bem. Lília, por favor, 30 segundos para fechar. Ok, eu fecho com uma passagem aqui do Alvorada do Reino, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria em benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde, se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bem. Gratidão nós, Lília, gratidão, Jovita. Tem aqui só uma mensagem que eu quero passar da Aparecida Venturini, que entrou agora, e diz assim: a depressão, quando ela chega depois de uma cirurgia, retirada de intestino grosso, muda toda a paisagem, como disse essa irmã. Portanto, reafirmando aqui o caso da Lília, de fato, a vida vai mudando para cada um de nós, e como nós não somos seres iguais, nós não somos mesmo iguais, cada um de nós reage de uma forma, mas lembrando que ela entra em qualquer ser humano, a depressão, e cada um de nós tem que procurar sair. Portanto, é no individual, com a ajuda dos outros, todos. Por isso é que eu costumo dizer que nós temos que competir conosco todos os dias, para que hoje seja melhor que ontem, amanhã teremos que ser melhor que hoje, porque é o hoje, o aqui e o agora, para podermos ter um mundo mais cooperativo entre todos nós neste planeta Terra. Então, gratidão a todos, gratidão pelo nosso dia, e nos lembrarmos da mensagem base deste programa, que é do maior pedagogo da história, que diz: não faças ao outro o que não queres que a ti faça. Porque nós todos precisamos uns dos outros, precisamos de estar com os outros. Se, de facto, nós, quando fizermos as coisas, pensarmos, nós vamos nos avaliar e vamos ter um mundo bem melhorado. Acordemos. Por mais que nós conversemos, a responsabilidade é no individual. É a aceitação daquilo que nós não podemos modificar e a satisfação daquilo que nós podemos modificar, que somos nós próprios. Continuamos no próximo programa. Gratidão a todos. Agora vamos então fazer um cântico e abraçar o planeta Terra, e principalmente agora, antes que nos deprimemos todos, que vai haver mais uma reunião das Nações Unidas, para que os líderes religiosos, os líderes planetários possam efetivamente pensar um pouco na melhoria desse planeta, que todos os países possam ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, que todo cidadão da Terra, seja branco, amarelo, cor-de-rosa, pobre, rico ou seja quem for, possa ter os mesmos direitos e deveres. Portanto, é a mensagem que nós deixamos para os líderes planetários, de que vão estar reunidos nas Nações Unidas, de que o planeta só é planeta se nós conseguirmos estar unidos uns com os outros e olharmos para os outros como a diversidade.
Só há beleza na diversidade e não na discriminação. Olhamos para essa tela, somos todos aqui de cores diferentes, e é isso que cria um belo na tela, cria um belo no planeta Terra. Então, por favor, líderes, se forem líderes de facto, então vamos pensar nos seres humanos que estão na Terra. Aí vamos entoar, então, vamos cantar. A Lília tem a sua guitarrinha, com certeza, e vamos nos lembrar daquele homem que passou pelas agruras, mas mesmo assim ele dizia que eu vivo contente, feliz a cantar, mas passo mal. Mas eu vivo contente, feliz a cantar. Lá vamos nós. Lília, vou te contrariar um pouquinho hoje, vou de... Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz reina aqui. Eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Meu amor é real, minha paz reina aqui. Eu marquei o encontro com Deus. Gratidão, Lília, pela surpresa. Gratidão, gratidão, gratidão. Iniciamos uma nova tarefa com fé e amor. Iniciamos um bom combate. Iniciamos uma nova jornada com fé e amor. Iniciamos um bom combate. 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Que essa energia do amor, essa energia do bem-estar, da música, da cumplicidade, da sincronicidade, envolva todo o planeta Terra. Envolva todos os espaços ainda onde existem dor, que envolva as Nações Unidas, envolva os hospitais, envolva todos os dirigentes. Gratidão. E envolva os dirigentes para quê? Para que possam sentir com a mente e pensar com o coração. Gratidão, gratidão. Vos amo a todos. Gratidão. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.